A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais uma EBD no Essência, em nome de Jesus, onde estamos aqui estudando as lições bíblicas da CPAD, onde o tema desse trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós estaremos estudando a terceira lição, as promessas de Deus para a igreja, que é algo tremendo, maravilhoso da parte do Senhor para a minha e para a sua vida. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também tenham esse intuito, crescer no conhecimento da palavra do Senhor, ou que não tenha disponibilidade de ir até a sua igreja, estar ali frequentando uma escola bíblica, porque às vezes as pessoas moram mais longe, em nome de Jesus. Mas lembrando, se você tem a oportunidade de ir à sua igreja, de estar frequentando a EBD, não deixe de fazer isso. É muito importante para que todos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. E lembrando que para aqueles que são membros do canal, os slides estarão disponíveis e também haverá um modo que a gente será criado para a membresia, onde haverá uma correspondência para se tirar dúvidas a respeito de cada lição. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer se tornar membro, aqui embaixo tem Seja Membro, você clica e você escolhe a modalidade, o nível que você quer, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que também para os membros haverão outros projetos para a glória do Senhor. Amém? Que depois serão também colocados aqui no canal, mas haverá uma exclusividade, é claro, para quem é membro. Amém? Então vamos para a lição de hoje, em nome de Jesus, a terceira lição da nossa EBD no Essência, em nome de Jesus, aonde nós estaremos estudando as promessas de Deus para a igreja. Aleluias! Glória a Deus, nós veremos coisas maravilhosas da parte do Senhor Jesus. Amém? Crendo, confiando, acreditando, e vivendo pela fé, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Nós estaremos aqui, glória a Deus, na lição 3, promessas de Deus para a igreja, o quarto trimestre de 2024, aonde nós estaremos vendo detalhadamente que promessas são essas que a igreja tem em nome de Jesus e o que ela deve fazer para que essas promessas se cumpram em sua vida. Nós já vimos no estudo anterior que as promessas de Deus, existe as que são incondicionais, existe também as condicionais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá, para a glória do Senhor Jesus. Textuário da lição. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma palavra muito conhecida, muito usada, por várias teologias, que aonde se declara ali a conversa de Jesus com Pedro, em Mateus 16, 18, que Pedro, declara que pelo Espírito Santo Jesus estava falando ali naquele lugar, e ele declara que Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então, nós vemos que nesse estudo, nesse versículo, de uma conversa muito importante entre Jesus e os seus discípulos sobre a sua identidade. E Pedro, ele faz uma confissão de que Jesus era o Filho do Deus vivo, E em resposta, Jesus, ele faz essa declaração maravilhosa que diz que, aleluias, glória a Deus, que ele declara, que ele era Pedro, e esta pedra, quando ele falou esta pedra, ele estava se referindo a ele, ao próprio Jesus. Ele não estava se referindo ali a Pedro, ele estava se referindo a ele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluias. Então, quando a gente vê
Jesus declarando essa palavra, pois também eu te digo, quer dizer, Jesus estava afirmando, Jesus estava dizendo para Pedro, né, revelando a Pedro a identidade dele, aí a identidade da igreja e a própria identidade de Pedro. Quem Pedro seria, né? Quando ele fala assim, Pedro, Petrus, tu és uma pequena pedra, tu és uma rocha pequena, né? E quando ele fala pedra, ele se refere a uma rocha sólida, a uma fundação. Quer dizer, sobre você, que é tão pequeno, aleluias, tu és Pedro, e sobre tu és Pedro, tu és uma pequena rocha, tu és uma pequena pedra, mas sobre mim eu te edificarei, porque tu é igreja, porque a igreja não é nada mais, nada menos do que uma assembleia, uma comunidade, uma reunião, né? Você vê que Jesus ele disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, quando Jesus ele afirma essa palavra, ele não estava dizendo que sobre Pedro ele edificaria a igreja, ele estava dizendo que sobre ele, a pedra angular, a pedra da esquina, ele edificaria a igreja. E é lindo ali quando você vê Jesus declarando, né? As portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus estava dizendo ali? Que o poder, a autoridade do mal, a autoridade da morte, eles não terão a última palavra sobre a igreja. Eles não prevalecerão. Eles não resistirão, né? Essa frase, ela transmite para nós a ideia de que embora o inferno, embora o diabo, embora as potestades se levantem contra a nossa vida para tentar nos combater, eles nunca serão vitoriosos. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos sustenta. Cristo é aquele que nos redime. Cristo é aquele que nos fundamenta. Então, todos nós, pequenas pedras, somos fundamentados sobre a grande pedra, que é Jesus. Aleluia. Então, a conclusão desse texto áureo é simplesmente uma afirmação de que a missão da igreja, ela não poderá ser impedida pelo inferno e pelas potestades, e que a proteção de Cristo estará sempre, continuamente, sobre a nossa vida. Por quê? Porque a igreja ela é construída sobre uma fundação sólida, ou seja, sobre o próprio Jesus. E quando Pedro ali confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele estava sendo o primeiro, né, a cumprir aquela ordem. Aquele que me confessar como Senhor e Salvador de sua vida, ele será salvo. Então, é muito importante nós entendermos essas palavras que Jesus ele falou aqui. Ele estava falando o quê? Da estabilidade da igreja, da impotenciabilidade, né, da impotência do mal contra o poder de Deus. Não prevalecerão. Amém? Nós temos que crer, nós temos que confiar nessa promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Você é a igreja e sobre a tua vida as portas do inferno nunca prevalecerão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Agora nós vamos para a verdade prática desse texto, né? Em nome de Jesus, que diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo. Aleluias, glória a Deus. A promessa que temos para nós é muito grande, meus irmãos. Não existe razão nenhuma para você trocar essas promessas por nada do que o mundo te ofereça. Você tem a promessa de vida eterna, né? É a promessa central do cristianismo. Nós vivemos justamente para isso, porque sabemos que tudo não se resume apenas aqui, né? Nós sabemos que há um além do que nós estamos vivendo aqui. Então, nós temos que ter a consciência no nosso coração de que o que está nos esperando é muito maior do que qualquer coisa que possa ser oferecida aqui nessa terra. Nós temos a promessa também do poder de Deus. Jesus ele promete o poder necessário para a gente cumprir a missão nesse mundo. Ele dá diretamente a mim, a você, a instrução de que nós seremos muito bem-sucedidos no que a gente fizer,
Por quê? Porque a mão de Cristo está a nos guardar. A mão de Cristo está a cuidar de cada um de nós. Então nós temos que entender que nós temos trabalhos para o Senhor, sim, temos. Nós passamos lutas, passamos adversidades, sim, passamos. Mas nós também temos que entender que as portas do inferno não prevalecem. As lutas não prevalecem. Então, nós precisamos acreditar na nossa promessa. Nós temos a promessa da glorificação final do nosso corpo. Ou seja, nós teremos nossos corpos transformados. O pecado não terá mais autoridade sobre a nossa vida. Nós não seremos mais carne corrupta, muito pelo contrário, nós seremos aqueles que terão seus corpos glorificados e levados aos céus para morar com Jesus na cidade celestial. São promessas, nossa, que se você parar para pensar, Jesus, ele entrega a mim e a você a disponibilidade do reino dos céus. É algo muito profundo, aonde nós temos que entender que as promessas de Deus, elas são verdadeiramente gloriosas e ela abrange toda a realidade da nossa salvação, desde a vida eterna até o poder presente que a gente necessita para vencer cada uma das lutas que se levantam sobre nossa vida, como também vai terminar em quê? Na glorificação do nosso corpo. Essa promessa, ela reflete o quanto Deus ele é fiel para nos conduzir a um destino final, de onde teremos uma intimidade com Ele. As Escrituras, elas concordam, né, que as promessas de Deus, elas influenciam, sabe, na nossa esperança, no cumprimento da nossa missão e na compreensão de que o que tem reservado para nós é infinitamente maior do que a gente pode pensar ou esperar, né? Então, que possamos ser firmes nas nossas convicções, firmes no nosso propósito e firmes na esperança de que nós temos promessa de Deus. Então, vale a pena nós perseverarmos a cada momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para os objetivos da lição. O primeiro dele, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, para que nós possamos ser o quê? Conhecedores dessas promessas. Porque você não pode lutar por algo que você não conhece. Você precisa entender, você precisa compreender as suas promessas que você tem, né, disponível para a sua vida, né? Então, essa lição ela vem nos apresentar essa promessa, para que tanto a gente saiba por que a gente está perseverando, como a gente saiba ensinar os outros a perseverar para conseguir essa vitória em nome de Jesus. Amém? O segundo objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Que grande comissão é essa? Aquele lá no final do capítulo de Mateus, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai essa boa nova. Quem crê e for batizado será salvo, né? Então, o ide de Deus não é apenas para pastores, não é apenas para evangelistas, não é apenas para ali a liderança da igreja. O ide do Senhor é para cada um de nós. O ide do Senhor é para mim, o ide do Senhor é para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A próxima, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. A gente tem que ter a consciência e entender, né, que essas promessas, elas nos estão disponíveis? Sim, estão disponíveis. Porém, para podermos viver essas promessas, existem algumas condições que nós precisamos seguir, né? Como servos de Deus, como pequenos cristos, que eu, que você, que nós somos. Amém? Em nome de Jesus, abordaremos 3 tópicos nessa lição, que é a natureza da promessa de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a igreja e as condições para viver as promessas de Deus. Amém? A lição bíblica, ela se encontra em 3
textos, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e Atos 6, do 6 ao 8. Amém? Vamos estar lendo cada uma delas. É muito importante você estar com a sua Bíblia, você estar acompanhando, né, em nome de Jesus, para que você possa, né, saber usar a sua espada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Mateus 18, do versículo 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Essa primeira leitura, ela é justamente a grande comissão da qual acabamos de falar, né? Aonde nesse texto Jesus, ele é já ressuscitado, né? Soberano sobre toda a criação, ele tem a autoridade plena e ele declara toda essa autoridade no céu e na terra, porque foi concedida a ele por Deus, né? A sua autoridade não abrange apenas o campo espiritual, mas também o campo material. E ele estabelece o que? A base da missão dos discípulos, que é sair em nome de Jesus e com a autoridade, o poder do nome de Jesus disponibilizado a cada um que vai levar a palavra do Senhor. Então, ide, né? Enquanto é tempo, ensinai, fazendo discípulo, e batizai, né? Trazendo novos filhos, né? Novos, como eu posso dizer, co-herdeiros de Cristo em nome de Jesus. Então, a missão global de todas as nações envolve em ensinar, discipular e batizar, né? Aí você diz assim, irmã, peraí, você fala ensinar e discipular não é ensinar? Não. Quando você ensina, você está passando a palavra, amém? Quando você discipula, você abrange áreas pessoais para aplicar a palavra. É por isso que há uma diferença entre o ensinar e o discipular, amém? Então, o evangelho, ele ultrapassa todas as fronteiras, seja elas cruciais, seja elas raciais, seja elas de nível social ou geográfica. Jesus, ele está pronto para fazer uma grande transformação na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? O próximo texto se encontra em Marcos 16, do 15 ao 18, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluias! Que palavra gloriosa, né, da parte de Deus, onde ele diz assim, tu proclama, né, ensina, anuncia, isso é pregar, né, o evangelho, a boa nova, a novidade de vida trazida por Jesus para a minha e para a sua vida. E ele declara ali, ó, quem crê, né, quem acredita, quem coloca a sua confiança plena e entrega-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Então, a fé e o batismo, eles estão ligados à salvação. É necessário, irmã, então não basta eu crer, não basta eu confessar Jesus, eu preciso ser batizado? Sim, você precisa, porque Jesus foi. Você vê que Jesus, ele declara ali a João Batista, quando ele desce nas águas, e João diz a ele, quem deveria, tu que deveria me batizar, e não eu te batizar. E Jesus diz assim, mas é necessário para que se cumpra toda justiça. Então Jesus, ele veio como um modelo para a minha e para a sua vida. Então nós temos que aprender e praticar tudo que ele nos ensina, né? Em nome de Jesus. Então, quando nós
cremos, confessamos Jesus como Salvador de nossa vida, nos batizamos e nós começamos a viver a palavra de Deus, a ler a palavra, a estudar, a buscar momentos de intimidade com Deus, de oração, nós crescemos na sua graça e no seu conhecimento, em nome de Jesus. E é muito maravilhoso da parte do Senhor que Ele fala dos milagres. Gente, você não pode dizer que hoje esses sinais não existem. Existe sim. Se hoje você está aqui ouvindo a minha voz, se você está aqui vendo os vídeos, é porque eu sou um milagre de Deus. Há alguns anos atrás, como eu já contei, eu já fui acometida de uma enfermidade que ninguém sabia explicar o que era, e que ela tirava simplesmente as minhas forças. E ali, graças a Jesus, para a glória do nome dele, eu fui curada. E assim, não sou apenas eu vejo cura, eu vejo transformação, eu vejo restauração na minha casa, na minha família, eu vejo naqueles que estão ao meu redor, né? Nós temos sim a disponibilidade desse milagre. Aquele que tem intimidade com Deus, a sua oração tem muito poder. Aquele que tem fé, aquele que tem convicção de quem ele é, da sua identidade, o poder de Jesus, sim, é liberado a cada um de nós. Então, esses milagres ainda existem? Sim, com certeza. Se eles já não estão tão eminentes, tão assim aflorados para que todos vejam, é porque, infelizmente, a igreja ela tem perdido a sua intimidade com Deus e tem se deixado moldar ao mundo. Mas aqueles que permanecem fiéis, aqueles que buscam, aqueles que têm intimidade com Deus, eles têm experimentado, em nome de Jesus, esses milagres. Eles são, sim, batizados no Espírito Santo, eles falam em nova língua, eles comem coisas que era para causar a morte e não causa. Aí você disse, irmã, mas acabamos de viver um grande momento de pandemia. Pronto. Existiu pessoas, servas de Deus fiel, que Jesus levou. E aí? Por que essas pessoas não foram curadas? Elas não tiveram fé? Meus irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa analisar vários âmbitos. Porque também existe aquele tempo de Deus para nós, sabe? Quando chegar o meu tempo aqui na terra, nada vai me segurar aqui. Jesus vai me levar. E o modo como ele vai me levar, pouco importa. Mas eu estarei com ele na glória. Você está entendendo? Então, assim como teve aqueles que Jesus levou, teve aqueles também que receberam cura. Por exemplo, aqui em casa, o meu filho mais velho, ele contraiu a Covid, mas ele não tinha sintomas. Foi assim uma maravilha de Deus tremenda. E sabe o que foi mais lindo ainda? Que embora tivéssemos aqui os 10 todos juntos, ninguém pegou a Covid. E não tinha esse negócio de tá separado, tá isolado. Não tinha. Então, nós temos que saber viver as promessas de Deus e não abrir mão da autoridade que nos é dada através do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Próximo texto, Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluias, glória a Deus. Você vê que essa palavra é maravilhosa, porque ele fala algo muito importante aqui no versículo 7. Não vos convém, né? Não é necessário que você conheça ou saiba os tempos, mas é necessário que você seja pleno no Espírito Santo. Sabe, os discípulos aqui ainda estavam focados na restauração de Israel, mas Jesus estava dizendo, olha, Israel vai ter o tempo dele. Mas agora vocês têm que focar na missão de vocês, que é ir levar essa boa nova, resgatar as ovelhas que não são desse aprisco. Então, Jesus, ele demonstra, né, que as estações e os tempos pertencem a ele. O cronograma do plano de Deus é algo que ele guarda para ele mesmo, mas que o poder do Espírito Santo
Ele nos capacita para a nossa missão, independente de quando seja ou quando deixe de ser, né? O tempo de Jerusalém, como a gente já estudou na lição passada, vai chegar. Jerusalém não foi esquecido por Deus. Israel não é esquecido de Deus. Israel tem promessa, sim, e eles serão ali, conforme as escolhas deles, salvos para a glória de Deus, porque é o povo santo, é a nação santa, a nação eleita. Então, estes textos, eles simplesmente revelam a amplitude da grande comissão, né? Que é ser revestido do Espírito Santo, ser capacitado no Espírito Santo para ganhar almas para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui para a introdução. Espero que todos estejam entendendo, para a glória do Senhor. Amém? Se caso surgir alguma dúvida, você pode estar, né, dizendo para a gente ali, para a glória do Senhor, nos comentários. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos só aqui voltar. Aleluias. Vamos para a introdução. Amém? A introdução diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos de Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e será agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Ou seja, a introdução já está nos dizendo tudo que a gente falou antes, né? Ela vai revelar, né, uma igreja que ela foi idealizada por Deus, edificada por Cristo e é guiada até hoje pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos viver essas promessas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nunca esqueça que você tem promessa de Deus para a sua vida e Deus fará cada uma delas se cumprir. Mas hoje nós veremos que essas promessas vão bem além do nosso entendimento, porém, existem alguns termos que precisam ser cumpridos. Amém? Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar. Amém? O primeiro tópico, como foi falado, né? A natureza da promessa de Deus para a igreja. Né? Nós veremos que a promessa de sinais sobrenaturais, né? Que é o primeiro tópico, subtópico. O Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Aleluias, glória a Deus. Você vê que o quê? Ele está dizendo, né, falando a respeito da igreja, que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo, não é isso? Então, essa igreja, ela é formada por vários membros. Amém? Aonde eu, aonde você, aonde nós fazemos parte desse corpo, né? Que a cabeça é Cristo. Então, essas promessas sobrenaturais também é para a sua vida. Mesmo que você seja aquela pessoa que nunca pregou, mesmo que você seja aquela pessoa que nunca evangelizou, nunca fez, por assim dizer, nada, né? Mas a promessa do Senhor, ela é viva para a sua vida. Para que tudo isso aconteça e que o Espírito Santo te use, só precisa simplesmente você estar disponível para que a obra do Senhor, ela aconteça na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, ir, ensinar e batizar, né? Em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que essa promessa
está diretamente ligada a esse mandado de Jesus para nós. Ir por todo mundo. Vá, não tenha medo, não tenha... Eu sei que às vezes no nosso coração bate aquela incerteza, né? Se realmente Deus quer nos usar, se Jesus quer nos usar. Meus irmãos, primeiro, Ele capacita todo que Ele envia. Mas para Ele capacitar todo aquele que envia, você tem que entender que você precisa se preparar. Não tem como você falar de Jesus se você não conhece Jesus. Não tem como você falar da obra do Espírito Santo se você não viveu essa obra na sua vida. Nós precisamos, como igreja, aprofundar-se no Evangelho e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É um sinal, o primeiro milagre que Deus faz na nossa vida, sabe? É justamente a sede de buscar a presença de Deus. Mas a gente também entende, sabe o quê? Algo que é muito importante, que essa sede, ela precisa ser continuamente, né, buscada. Sabe por quê? Porque senão você acaba desistindo. É a história do primeiro amor esfriar, né? Nós temos que entender que o meu momento com Deus é muito importante. O meu crescimento espiritual é muito importante. Eu não posso ajudar ninguém se eu mesmo não me ajudo. E como é que eu me ajudo? Eu me ajudo lendo a palavra de Deus. Eu me ajudo buscando a presença de Deus em oração. Tirando um momento para mim e para Ele, aonde eu estarei ali revelando a Ele as minhas dúvidas, os meus anseios, os meus medos, aonde eu estarei me rasgando na presença do Senhor e proclamando, né, o quanto eu amo e o quanto eu confio nele. E ali, através desse encontro, será gerado no meu coração o arrependimento, aonde eu consertarei, através da ajuda do Espírito Santo, os meus caminhos. E serei ali, igreja lavada, remida, santificada para a obra do Senhor Jesus. E quando você for fazer a obra, tudo que você tem que fazer é ler a palavra e orar. E no próprio instante que você está lendo, que você está absorvendo de Deus, você terá para passar. E quando Ele te enviar, vá sem medo, porque lá na hora o Espírito Santo Ele vai te usar. Será Ele que vai falar através da tua vida. Não tenha medo, você simplesmente precisa se preparar. E como é que se prepara? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Então, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, a igreja pode e deve esperar que milagres aconteçam para que a manifestação do reino de Deus chegue naquele lugar. Sabe, de você estar ali orando e vidas serem resgatadas, cura, né, sendo manifestada, pessoas sendo libertas para a glória do Senhor Jesus. Amém? E se você não pode fazer o ID, irmã, mas eu não tenho condições, eu moro longe de tudo e de todos. Você também tem o poder de estar orando por aqueles que estão lá no campo de batalha. Amém? Em nome de Jesus. Então, esses sinais sobrenaturais, sim, acontecerão na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. O segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder. É a promessa do batismo do Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar. A capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Ou seja, irmãos, eu creio numa coisa. Se você está aqui, parou o seu tempo, está aqui estudando a palavra de Deus, está buscando o Senhor, quem faz isso em você é o Espírito Santo. Então você já tem o Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele já tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado,
É o Espírito Santo que nos convence da necessidade que nós temos de estarmos na presença de Deus. Porém, para que a gente possa cumprir o ID do Senhor, nós precisamos de algo a mais, que é o revestimento do poder. E esse revestimento, ele vem justamente através de quê? Da busca, da oração, da adoração, da meditação em tudo que você já viveu na presença de Deus. Porque quanto mais você enche os seus pensamentos com as coisas celestiais, mais revestido de Deus você é. Você vê que aqui Jesus ele está assegurando aos discípulos que eles receberiam esse poder para eles serem testemunhas. Poder de operar milagres, poder de pregar a palavra, poder de não sentir medo, né, de ser usado pelo Senhor. É uma capacitação que ela abrange todas as áreas da nossa vida, né? Mas ela não faz só isso, ela não só capacita, mas ela transforma. E sabe quem é os primeiros a ser transformados? São aqueles que são usados pelo poder de Deus. Então, essa virtude, esse poder do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas, né, sermos capacitados espiritualmente para a evangelização, essa promessa de revestimento, ela vem da parte do Senhor para a nossa vida, ela é essencial para que a gente possa cumprir o ID do Senhor. A igreja, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, não apenas para proclamar com ousadia o Evangelho, mas também para demonstrar o poder de Deus, né? Tanto no âmbito familiar, como no âmbito ali da sua comunidade. Você precisa estar cheio da presença de Deus, né? E como crentes, nós devemos buscar esse revestimento, em nome de Jesus, não apenas para usarmos dentro da nossa casa, mas para sermos usados aonde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus. Não se intimide, não permita que nada venha tirar essa glória que Deus ele deu para mim e Ele deu para você, Ele disponibilizou para nós. Amém? Em nome de Jesus. E o terceiro subtópico é promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Vocês lembram ali da oração sacerdotal de Jesus, aonde ele estava orando pelos discípulos? É interessante que ele não orou apenas pelos que ali estavam, mas também pelos que viriam, né? Porque discípulo significa seguidor, aquele que imita o seu mestre, né? Então ali ele estava dizendo: Senhor, eu não te peço que tires do mundo, mas que os proteja no mundo, os capacite, os guarde, né, da corruptibilidade de cada geração. E nós estamos vivendo a geração tribulacionista, que ela viverá o quê? O arrebatamento. Aqueles que forem arrebatados, aqueles que forem levados aos céus com o Senhor, glória a Deus, mas aqueles que aqui ficarem terão que tomar uma posição muito rígida. Eles não poderão negociar a sua fé. Ali não é mais um momento de meio termos, ali é uma escolha rígida, ou vida ou morte. E nós vemos que aqui as promessas espirituais, né, para cada um de nós, ele fala que a igreja foi forjada, né? A forja, meus irmãos, é um modo ali
como é preparado, né, o ferro para o metal, né, para fazer, né, a espada e muitos outros equipamentos, né? Mas é interessante, eu digo isso porque eu já vi meu pai trabalhando com isso, e ele estava ali fazendo uma peça de metal. E ele colocava a peça no fogo até a peça ficar vermelha, muito vermelha. E ali, quando a peça ficava vermelha, ele batia na peça, né, para dar a forma que ele queria. E após isso, ele colocava a peça na água. É interessante como isso, na hora que eu vi ele fazendo isso, eu achei muito parecido com a nossa vida. Quantas vezes a gente entra no fogo de Deus, sabe? A gente fica repleto, queimando ali, vermelho da glória do Senhor. Aí vem as pancadas da vida, vem os desertos, vem as lutas, vem as adversidades. E de repente Deus vai ali, ó, e nos mergulha nas águas do Espírito, nas águas da palavra, na purificação. E ali depois ele novamente nos coloca no fogo. Você está sendo forjado, você está sendo moldado para algo tão grande que a tua mente não consegue imaginar. Você é a noiva de Cristo, você é o corpo do Senhor, você é o templo de Deus aqui na terra. Você é o testemunho vivo, é a carta que Deus escreveu para essa geração. Para quê? Para que jovens sejam salvos, para que crianças sejam salvos, para que velhos sejam salvos, para que adultos sejam salvos. Nós não temos noção da dimensão do que Deus quer fazer através da nossa vida. Você é identificado como uma instituição essencial e espiritual para que a obra de Deus se concretize aqui na terra. Aleluias! Então isso é algo maravilhoso. Meus irmãos, ali você se coloca em dizer, mas irmã, você está dizendo que Deus me passa no fogo, me permite a pancada e depois me taca na água? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Você está sendo forjado. Mas não é porque você está sendo forjado que Deus ele vai impedir ou colocar limites na sua moldura, porque são os desertos que nos moldam, são as adversidades que nos moldam, são as lutas que atravessando que nos moldam. O fogo, ele nos prepara, a água, ela nos alivia, mas é as lutas que nos preparam, que nos moldam. Então não tenha medo de ser moldado, porque Deus ele não permite ir além, sabe? E uma coisa que eu vi ali meu pai fazendo, que ele, quando ele está fazendo as coisas, ele gosta de falar o que está fazendo, ele dizia assim, não pode bater demais e não pode passar muito tempo nem no fogo e nem na água, para que não perda a liga do ferro, para que o ferro não enfraqueça. Ou seja, há um tempo determinado para você estar no fogo, há um tempo determinado para você estar na pancada, e há um tempo determinado para você estar na água. E tudo vem para cooperar para o nosso bem. Então glorifique a Deus. Você pode não estar entendendo o que você está vivendo, mas glorifique a Deus. Você está passando pela forja, e essa forja, ela te moldará para a glória do Senhor. Então não tenha medo de viver as promessas espirituais de Deus na sua vida. Então, concluindo esse subtópico, como instituição espiritual, nós, igrejas, somos forjadas em Cristo, forjados em Cristo, e as suas promessas espirituais, por natureza, elas são presentes em nossa vida. Então, nós como igreja somos chamados a operar um reino espiritual aqui na terra, confiando no poder do Espírito Santo, né, na direção dele, e que as promessas de Deus elas cumprirão na nossa vida. Assim, nós como igreja, não apenas somos chamados para proclamar o Evangelho, mas também para viver, antes de todos, esse Evangelho, para viver o poder, para viver o amor de Deus, em nome de Jesus, e que possamos receber o poder, a presença e a vitória espiritual que nos é necessária, fortalecendo a nossa fé e nos motivando ao que? A agir segundo a direção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo tópico, as promessas de Deus para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Primeira promessa,
promessa de vida eterna. Glória a Deus, né? O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que crê nele. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Ou seja, a promessa de vida eterna, ela é a promessa central do Evangelho. Promessa para ti de que você, aleluias, não viverá apenas aqui, mas que Jesus, ele está preparando uma morada celestial para ti. Ele disse no texto sagrado, onde ele fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Aleluias. Nós temos que acreditar. A vida eterna é simplesmente a recompensa futura, né? Mas ela também é uma realidade que precisa estar presente em nossa vida constantemente. Nós não precisamos ter medo do dia do arrebatamento. Por quê? Porque se for hoje, amém. Se for amanhã, amém. Se for depois, amém. O importante é você estar preparado. Que importa você saber o dia, né? Eu estou preparado para viver essa promessa. Em nome de Jesus, você precisa estar preparado para viver essa promessa. Em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos estar em constante oração, constante vigilância, para que não venhamos a cair nas ciladas de Satanás. A promessa de vida eterna, que foi assegurada por Cristo, é proclamada por mim e por você. E é a nossa maior esperança. Não é apenas ter a proteção de Deus aqui na terra, não é apenas proclamar o nome de Jesus, mas você é a igreja, você é a noiva do Cordeiro de Deus. Você já parou para pensar nisso? Oh, glória a Deus! É uma esperança futura, mas eminente para a glória do Senhor. Então, creia. Por mais difícil que seja o momento, existe um lugar preparado por Ele, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor. E no momento certo, nós iremos estar ali com o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. A promessa de poder. Aleluias. Uma vez salvos em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos e foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja. Tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza até hoje. Aleluias! A promessa, ela foi vivida e é vivida até hoje. O revestimento de poder acontece até hoje. Os milagres acontecem até hoje. Você vê que ali teve um episódio onde Paulo ele escapa de um naufrágio e ele estava numa fogueira, né? E uma víbora pica Paulo. E Paulo simplesmente ignora, sabe? Ele joga ali aquela víbora dentro do fogo e sai. E sabe o que é interessante? Os nativos daquela cidade, daquele lugar, eles estavam esperando a morte de Paulo. Mas Paulo não sentiu absolutamente nada. E aquilo gerou o quê? Gerou salvação. Assim como hoje muitas coisas acontecem com a gente, as pessoas estão esperando o mal e quando vem o bem, aquilo impacta a vida delas de uma forma aonde elas o quê? Querem também buscar esse Deus, buscar esse Senhor Todo-Poderoso que guarda, que vela, mas nunca esquecendo que a maior promessa é a eternidade, né? Os dons, eles incluem, né, entre outros, os dons espirituais, como nós vimos em Atos, em 1 Coríntios 12,
fala sobre sabedoria, conhecimento, fé, cura e milagres. Eles são concedidos não apenas para o crescimento pessoal do cristão, mas para o fortalecimento do corpo de Cristo e a edificação da igreja. Nós vemos vários ministérios, nós vemos várias manifestações do Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, meus irmãos, eu queria cifrar isso aqui, nós não podemos esquecer o dom de discernimento de espírito. Esse eu creio que é para a época que nós estamos vivendo, é o dom mais importante. Porque você tem que saber discernir quem está sendo guiado por Deus, quem está sendo guiado por sua própria índole ou quem está sendo guiado por espíritos imundos. Nós temos que ter o conhecimento e saber discernir. Por quê? Porque o próprio Satanás, lá no deserto, usou a palavra para tentar Jesus. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual. Buscar esse poder vindo da parte de Deus é muito importante, porque vai nos permitir, diferenciar o que vem de Deus e o que não vem, o que é santo, o que é profano, o que realmente está sendo verdadeiro ou o que está sendo uma enganação, uma mentira. Então, vamos buscar essa promessa e vamos nos apropriar dessa promessa em nome de Jesus. Amém? A promessa de glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. E a palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, aleluias, e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa, aleluias, Ter o corpo glorificado, ser arrebatado aos céus, Eu achei essa imagem que eu coloquei muito interessante, porque demonstra que a junção, da igreja sendo a noiva de Cristo. Nós temos que, meus irmãos, nunca esquecer dessa promessa. O nosso corpo, nós não podemos esquecer, a nossa carne, ela definha. Por mais que se façam cirurgias, por mais que se façam exercícios, por mais que se tome medicações, o nosso corpo, a tendência dele é definhar, ele envelhecer. Por quê? Porque a nossa carne, ela anseia pela terra, porque ela é pó e para o pó ela vai voltar. Mas o nosso espírito anseia por Deus. É por isso que nós teremos essa carne transformada. Você terá o seu corpo glorificado, mas você será exatamente como você é. Aleluia, simplesmente transformado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, quando se levantarem lutas, adversidades na tua vida, se lembra dessa promessa. Esses anjos que afirmaram, que o corpo, Jesus ia voltar. E uma coisa aqui, meus irmãos, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas eu não queria deixar de falar nisso. Nós temos que entender que há uma diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus. O arrebatamento é o rapto, por assim dizer, É o rapto da igreja, da noiva de Deus aqui da terra. Ela será arrebatada, ela será retirada para os ares, para estar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, se estará dando aqui na terra a grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, que coincidirá com o final das bodas do Cordeiro no céu, ele voltará com a noiva, aleluias, glória a Deus, com a igreja, para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Então, a volta de Jesus realmente será como está aqui, em Atos 1:11. Todos verão, a volta de Jesus. Ele virá com a igreja, ele virá com as hortes celestiais, amém? E implantará o seu reino aqui na terra por 1000 anos.
Porém, o arrebatamento da igreja, ele se dará antes da grande tribulação. Por quê? Porque nós temos ali em Apocalipse a promessa de que, porque fostes fiel, te guardarei da grande tribulação. Amém? Em nome de Jesus. E vemos outros, né, ensinamentos, e não é o nosso foco aqui, mas é simplesmente para que a gente entenda, né, a diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus. É claro que a gente se acostumou em chamar o arrebatamento da volta de Jesus, só que há essa diferença, né? O arrebatamento será o resgate, né, da igreja, o resgate da noiva para o céu, em nome de Jesus. Na realidade, o resgate do Espírito Santo, né, em nome de Jesus. Aí, irmã, como é que você sabe que o arrebatamento não aconteceu? O Espírito Santo está na terra, então não tem como ter acontecido. Amém? Em nome de Jesus. Então, né, concluindo esse subtópico, a promessa de glorificação do corpo é um dos aspectos mais gloriosos da fé cristã. Ela oferece esperança em meio às dificuldades de vida, assegurando a nós que a luta não é vã e que, no fim, nós experimentaríamos a plenitude da presença de Deus, com a certeza de que veremos Ele face a face como Ele é. Aleluias! Hoje o que você só alcança pela fé, você vai ver ali materialmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agora, né, para o terceiro, né, subtópico, condições para viver as promessas de Deus. Aleluias. Né, nós vimos que nós temos promessa, mas existem algumas condições para nós alcançarmos essa promessa. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. E nestes últimos dias precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, santo e maravilhoso é o nosso Deus. É muito lindo quando a gente vê da parte de Deus algo tão profundo, né, como revelações como nós tivemos agora, né, anteriormente. Mas tudo isso depende de algo, que é o quê? De crer, de confiar, de acreditar, né, na promessa do Senhor em nossas vidas. É preciso crer, é preciso você romper. Mas a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que vem essa graça sobre a minha e sobre a tua vida? Através da crença, através da busca, através de você experimentar coisas novas com Deus todos os dias. Não tem como você querer explicar a uma pessoa que não tem intimidade com Deus a gloriosa manifestação de Deus sobre aqueles que têm intimidade. Porque aqueles que têm intimidade, eles vivem o sobrenatural de Deus. Então, o sobrenatural de Deus para eles é simplesmente uma coisa natural. Então, crer nas promessas de Deus é uma condição vital para que elas se realizem na nossa vida. Né? Teve até um documentário, agora no momento eu esqueci o nome, que diz assim, de uma senhorazinha, que ela falou algo que me marcou muito, sabe? Que ela disse assim para o entrevistador, né? Ela declarou assim, que ela falando as promessas dele, né, para ela, da vida dela, né, e ele perguntou a ela se ela acreditava. Ela pegou e disse assim: olhe, tu pode não crer no que eu estou dizendo, mas eu preciso acreditar. Todos podem ser incrédulos quanto às minhas promessas, menos eu. Eu preciso ser crédulo. Eu preciso acreditar no que o meu Deus me entrega, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Vamos para o próximo. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era o alvo da malignidade do diabo, que lhe tirou os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim, permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Ser fiel é algo que só depende da minha e da sua vigilância. Você não depende de ninguém para ser fiel. Você não venha dizer, eu não sou fiel por causa disso ou por causa daquilo. Não, você não é fiel porque você não tomou essa posição. Porque a fidelidade, ela vem coligada à vigilância. Se você vigia, você consegue ser fiel. Existe uma coisa que eu sempre falo nos púlpitos, que eu sou convidada a ministrar, que é dizer, né? Você declara, eu sou pecador, eu peco todo dia. Se você é pecador e você peca todo dia, você não é fiel. Você não crê nas suas promessas. Você não acredita. E simplesmente você não se policia. É dura essa verdade? Sim, mas porém é uma realidade. Nós precisamos ser sacudidos para poder alcançar o que Deus tem para mim e para a sua vida. Não estamos brincando aqui de ser cristão. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos. Então, ser fiel até a morte. Sabe como é que eu sou fiel? Eu sou fiel vigiando, eu sou fiel me policiando, eu sou fiel me enchendo da presença de Deus, eu sou fiel buscando a presença dEle, orando, jejuando, estando com a vida no altar. Ser fiel, a coroa da vida é a maior recompensa para aqueles que permanecem fiéis e que perseveram contra os momentos, as adversidades. Você vê que aqui ele deu exemplos, ele deu exemplo de Jó, ele deu exemplo de Daniel. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não explicamos, passamos por perdas que não queremos, mas nós precisamos ter fé. E nós precisamos ser fiel àquele a quem nos entregou a boa nova. Se nós cremos que tudo coopera para o nosso bem, nós aceitamos a vontade do Senhor. Que a gente possa seguir os exemplos, né, dos discípulos, de Daniel, de Jó, né? Nós sigamos os exemplos de José e ser fiel até a morte, não negociar a nossa fé, perseverar até o fim, aguardando a grande recompensa da parte do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É preciso obedecer a Deus, né? Eita glória! Sem obediência, não se agrada a Deus, não é verdade? Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Obedecer. Você vê que Jesus, ali no Getsemane, né? Ele chega para Deus e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele também declara que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obedecer, ter vida de oração, ser fiel, conhecer a palavra, mergulhar na palavra é muito importante. Para que ter
as glórias de Deus manifestadas na nossa vida, esses tópicos, eles são necessários para mim e para você. Nós temos que entender que a obediência, ela revela quem somos. À medida que a gente segue a orientação de Deus e nos apresenta o nosso coração disposto, nós estamos aptos a manifestar a sua graça. Ser obediente apesar da dor, ser obediente apesar das circunstâncias, ser obediente apesar da adversidade. Crer na manifestação do Espírito de Deus. Mas, meus irmãos, você pode até dizer assim, irmão, peraí, mas nós estamos vivendo num mundo que tudo é muito rápido. Tudo vem de uma forma muito acelerada. Como a gente pode, irmã, permanecer fiel? Como a gente pode ter tempo para ler Bíblia? Como a gente pode ter tempo para estar evangelizando? Como é que a gente pode ter tempo para gastar tempo com Deus? Meus irmãos, se existe uma coisa que eu aprendi da parte de Deus, é que nós, você, nós somos donos do nosso tempo. Por mais que a gente tenha desculpas, né? O estar na presença de Deus só depende de nós. Você pode estar no seu trabalho, sabe? Algo que Deus me deu há um tempo atrás, que eu achei bem interessante. Por exemplo, você passa o dia no trabalho, né? Almoça no trabalho. Você não tem nem horário de almoço, por assim dizer. Mas você pode, à noite, em casa, ler a palavra antes de dormir, mesmo que muito cansado, com sono, mas não deixe de fazer. E pegar aquele versículo, sabe? Que tocou teu coração, aquele versículo que queimou o teu peito. E escrever ele num papelzinho e colocar dentro da tua bolsa, colocar na tua carteira, colocar no teu bolso, para de vez em quando no seu trabalho você tirar aquele versículo e você ler. Para trazer à tua memória aquilo que Deus te entregou naquela noite. É um momento de você estar na presença de Deus. Estar ali, trabalhando e pensando também, não nos seus problemas, mas pensando naquele que te ajuda a resolver esses problemas. A cada adversidade surgindo, você entregar na mão de Deus. Você está disponível para ser usado. A forja não é para a gente ter medo, mas é para nos moldar, em nome de Jesus. E sim, como eu posso dizer, possível estar obediente, crer e ser fiel, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, concluindo o nosso estudo, né? As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a igreja são infalíveis. Ou seja, Satanás, ele não pode, o mundo não pode, o homem não pode impedir que os planos de Deus se concretizem na sua vida. Mas você precisa acreditar nesses planos, você precisa ser fiel a Deus e você precisa estar ali, né, em obediência à palavra do Senhor. Nós temos promessa de vida eterna, nós temos promessa de corpo glorificado, nós temos promessa do derramamento do poder de Deus, nós temos a promessa da infalibilidade dos planos de Deus sobre a nossa vida. Então, vamos viver essas promessas, em nome de Jesus. Você é receptora de promessas, em nome de Jesus, maravilhosas, que vão se concretizar, e todos verão, e dirão, e proclamarão, que o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Essa mensagem em si, ela já traz encorajamento e esperança para cada um de nós. Então, vamos estar firmes em Cristo Jesus. E aqui, né, no próximo eu quis trazer algumas promessas, né, que a palavra de Deus tem para nós, né? Promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de batismo com o Espírito Santo, promessa do Consolador, promessa dos dons do Espírito Santo, promessa de ministérios sobrenaturais, promessa de livramento, promessa de arrebatamento, promessa de glorificação, promessa de moradia eterna na Nova Jerusalém. Você vai trocar isso por qualquer coisa aqui da terra? De jeito nenhum. Você é igreja, você é noiva, você é adornado, você é santificado, você é moldado pelo Espírito Santo para viver o sobrenatural natural de Deus, em nome de Jesus. Então,
não abra mão das suas promessas, em nome de Jesus. Creia nelas, seja fiel e seja obediente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos, né, a revisão para quem vai usar, né, ali o Data Show, né, para fazer slides, em nome de Jesus. E a nossa próxima lição, que será promessa e obediência. Hoje falamos um pouco de obediência, mas iremos falar mais ainda. Vamos agora orar para finalizar nossa aula em nome de Jesus. Amém? Deus eterno e Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, que nos anima. Nos anima a perseverar, nos anima a continuar, nos anima, Senhor Deus, a olhar para o alvo que é o Senhor. Senhor, que aqueles que estão fracos, Senhor, recebam renovações. Senhor, que aqueles que perderam a fé, Senhor, sejam alcançados pelo Teu Espírito. Que aqueles, meu Deus, que estão achando que o Senhor não quer usar ou que não tem capacidade, que sejam abraçados pelo Teu Espírito e consolados por Ele e seja, Senhor, aberta a visão espiritual que o Senhor tem para cada vida, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família e nosso ministério. Te apresentamos aqui, Senhor, os membros do canal, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, e te pedimos, dai-nos, Senhor Deus, a unção necessária para trazer a Tua palavra, Senhor, que seja compreensível para cada um que escuta, em nome de Jesus. Mas também te pedimos, trabalha primeiro em mim, Senhor, e depois neles, em nome de Jesus. Pai, dá-nos a Tua bênção, guarda-nos livres de todo choro, angústia, acidente, dor, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos, Senhor Deus, de todo e qualquer tipo, meu Deus, de mal. Livra-nos das portas dos hospitais e abençoa, Senhor Deus, cada decisão que cada um de nós for tomar, em nome de Jesus. Te pedimos Tua bênção, Senhor, também sobre todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, e que a Tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, por tudo que Ele tem feito, que Ele tem realizado no meio de nós. Amém? Para a glória do Senhor. Então, vamos ficar firmes no Senhor. Nossa próxima lição, promessa e obediência, a gente vai ver a respeito da obediência no Antigo Testamento, no Novo Testamento e as bênçãos provenientes das promessas, né, da obediência a Cristo. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor e que a glória do Senhor esteja sobre você e a sua casa. Amém? Fica firme, seja crente, creia, né? Seja fiel e seja obediente e se prepara para viver o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.